Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo. Eu sou o Silvestre Paiva, o seu host, e estarei hoje falando sobre a nova era do food service com um convidado super especial. É o coordenador de expansão do iComanda, Rodolfo Lacerda. Tudo bem, Rodolfo? Opa, Silvestre, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como de costume aí do nosso bordão. do Varejo Sem Segredo. Cara, fico bem feliz aí com o convite, né? E vamos falar um pouquinho sobre a nova era do food service, sobre essa retomada aí do mercado pós-auge de pandemia. Uhum. E falando um pouquinho de mim, né? Eu trabalho aí há mais ou menos 13 anos no mercado de food service, fornecendo software de gestão, participando aí de abertura, de expansão de vários estabelecimentos na cidade de Manaus e em outras cidades. E falando um pouquinho do iComanda, né? O iComanda é um software de gestão que tem aí 6 anos de mercado. A gente conta hoje com um pouquinho mais de 850 clientes espalhados em 5 cidades. A gente está inserido aí nesse mercado. A gente surgiu ali pós a primeira grande crise recente do food service ali em 2015 e sobrevivendo agora essa nova crise aí de segmento. Legal, Rodolfo, legal. Rodolfo, eu queria entender mais um pouco de como você chegou nesse segmento. Conta um pouco mais. Você sempre foi da parte da tecnologia? Qual é a sua expertise? Como você chegou no iComanda? Como é que foi essa tua trajetória? Vamos lá. Desde os meus 17 anos eu trabalho com a parte de tecnologia. Sendo que eu comecei ali na parte de hardware, né? Eu fui técnico da assistência autorizada HP na região norte. E aí fui trabalhar com notebook, servidores de pequeno, médio e grande porte. E em um determinado momento eu troquei de empresa e fui trabalhar na parte de software. E trabalhava com software de farmácia, de varejo em geral. Desenvolvendo? Não, implantando, dando treinamento e suportando. Sei desenvolver, mas bem pouquinho. Eu comecei a estudar e não entrei muito nessa seara. Uhum. E aí, dentro do leque de softwares que nós trabalhávamos, surgiu a parte de food. Nós tínhamos alguns players na época no mercado, eram poucos, e a empresa que eu trabalhava trouxe mais um software de fora, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, dos meus 13, 14 anos de tecnologia, eu trabalho pelo menos 13 com software, há pelo menos 11 anos, 12 anos especializado em alimentação. Caramba. Trabalhava, como eu falei, nessa empresa, fui trocando de empresa até eu também representava uma empresa de fora. Eu tinha uma empresa que era distribuidora de um software de São Paulo. Não deu certo a sociedade, eu saí e fui tentar voltar para o varejo convencional. Passei 8 meses, não me acostumei. Foi quando eu fui convidado a integrar o time ali do iComanda. Uhum. Na época, o iComanda já tinha quase um ano, tinha 55, 60 clientes. Uhum. E assim, isso Rodolfo, tem 5 anos. O iComanda ele surge como uma novidade. Ele surge como uma novidade. Ele vem preencher uma lacuna no mercado de ser uma solução fácil, muito amigável e ser local. Tanto é que o nosso modelo de expansão para as outras cidades, a gente trabalha com modelos locais. Eu não abro venda numa cidade se não tiver um distribuidor em loco. Nosso modelo de negócio é muito corpo a corpo, né? A gente costuma dizer que num mundo muito automatizado, o corpo a corpo está ganhando espaço. Porque está todo mundo indo muito para o web, está todo mundo indo muito para o robotizado. Sim. E o calor humano está sendo diferencial hoje em dia. Rodolfo, eu brinco aqui internamente que o diferencial vai ser caramba, eu sou atendido por uma pessoa. Alguém me ligou de verdade, né? Vai voltar, né? Vai voltar. Muito louco isso, porque a gente também tem uma falsa ilusão de que quanto mais automatizado, melhor, né? Acho que muito por questões de escalar, né? De economizar tempo, economizar também recurso financeiro, porque se eu automatizo, eu tiro, por exemplo, a função de uma pessoa que eu teria que contratar, por exemplo. Sai muito mais barato você automatizar, você ganha uma escala, mas você perde em fidelização. Isso, o outro lado também a perda de clientes no iComanda, por exemplo, é baixa. Apesar de problemas de software que todos os softwares têm, isso é inerente a qualquer solução tecnológica. Mas a nossa perda de clientes é muito baixa. Justamente porque o cliente fala que ele tem alguém para chamar e conversar olho no olho e alguém para resolver o problema. E às vezes a gente acaba, inclusive,
entrando em áreas que não são necessariamente software, mas fazem parte da solução, né? Entendi. E Rodolfo, até para o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, o que é o iComanda? Explica um pouco para a gente entender bem, já que você vai citar bastante o iComanda. Comenta um pouco como é que ele funciona na prática, para que ele serve, como que funcionou já. Vamos lá. Ele é um sistema para gerenciar tuas vendas, teu estoque e tua parte financeira. A grosso modo, é onde você vai, é o sistema que você vai utilizar para fazer o lançamento, o atendimento dos garçons ali com o smartphone na mesa. Você já tem um registro, um histórico do teu cliente quando ele entra em contato contigo para fazer um pedido delivery. Ele tem toda a parte de controle de estoque. Quando você vai lançando os produtos, ele vai dando baixa. Inclusive nos produtos produzidos, que é um gargalo do mercado. O pessoal montar a receita do produto para dar baixa certo nos insumos. E a princípio é isso. E a gente conecta com algumas plataformas de delivery, como o iFood, por exemplo, já é integrado com o nosso sistema, e parceiros de cardápio digital. Uhum. E assim, Rodolfo, uma coisa que eu fiquei pensando, a gente tem, no Brasil, tem grandes players no mundo da sistema de frente de caixa. Sim. Né? A gente tem exemplos como a TOTS, a Lynx, né? Essa galera provavelmente eles devem ter produtos para o segmento de food. Sim. Né? Mas chega a incomodar ou atrapalhar o avanço do e-commerce? Não. É outra coisa? Vamos lá. Apesar de serem soluções teoricamente iguais para o mesmo segmento, a gente entra no mercado, como a gente falou um pouco antes, mais humano. A Lynx, por exemplo, ela tem um software muito bom, fantástico, tanto é que ele é líder no segmento de franquias. Porque ele dá muita visão para o gestor de franquias, ele dá muito esse controle do que acontece na ponta quando você tem uma quantidade de lojas muito grande. Uhum. Mas ele não sabe se comunicar com o pequenininho. Né? E não é nem o foco do mercado deles. Nós temos clientes Lynx na cidade, nós temos clientes que são donos de franquias, que utilizam Lynx nas suas franquias e nas suas lojas individuais usam o e-commander. Porque por questão da facilidade de acesso, de mudanças, a Lynx ela é muito boa para franquia porque ela também amarra toda a segurança lá do franqueador. E falando da TOTS, a TOTS ela chegou no mercado do pequeno varejista comprando ali a linha de segmentos de software da Bematec. Mas a TOTS, por ser a toda poderosa TOTS, ela também não conseguiu chegar no mercado pequenininho. Ela comprou uma empresa para pequeno varejo, que era no caso da Bematec, mas ela não tem o DNA para se comunicar com o pequeno varejista. E aí nisso ela acaba não impactando muito no nosso mercado. A gente talvez impacte mais no mercado dela, apesar de respeitando as proporções, óbvio, sim. do que ela impactar nos nossos clientes. Cara, que interessante, porque esse é um movimento que não acontece só no segmento de food, não, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo da Stone, que criou a Tom, né? Que é para chegar no pequeno com uma outra abordagem. Sim. Né? Com mais pessoas visitando os clientes, porque acho que o mercado começou a entender, Rodolfo, que o presencial, apesar de ele ser, no primeiro momento, mais caro, ele fideliza mais, né? O custo de aquisição do presencial é muito caro. Sim. Mas aí você tem um baixo custo de perdas. Retenção, né? Retenção é muito grande no presencial. E aí você ainda tem um outro movimento que quando você pensa em conversar com o pequeno varejista, quando você está no mercado de grandes players, de grandes corporações, você acha que é preço. Conversar com o pequeno varejista não é preço. Ou não é só preço. Você tem que saber se comunicar com esse cliente. Uhum. Não adianta você falar, vou lançar uma solução barata. Se você não souber conversar com ele, você pode ser uma solução gratuita, como existem dezenas de soluções gratuitas no mercado que não conseguem se comunicar com esse público. Uhum. Caramba, é interessante isso. Nós vamos falar mais sobre isso, Rodolfo. Mas eu queria que você fizesse um panorama agora do tipo, como que foi pro segmento de vocês a pandemia? Ali naquele primeiro momento, ainda em 2020, como que vocês receberam isso? Como é que foi aqueles primeiros meses ali de muita incerteza, né, para a sociedade como um todo? Mas para vocês, isso foi positivo ou negativo? No primeiro momento, Silvestre, a gente parecia o governo. A gente não sabia nem o que fazer. Foi meio que desesperador, porque era muitas informações ao mesmo tempo. As informações eram ditas e desfeitas no momento seguinte, né? Então, no primeiro momento, a gente
se desesperou, o que nós vamos fazer, e logo em seguida a gente se acalmou. Vamos deixar acontecer. E foi um movimento que aconteceu também com os consumidores do nosso mercado, né? Que consomem os nossos clientes nos restaurantes. No primeiro momento, teve aquela correria para trocar a comida, os mercados superlotaram, em alguns itens, inclusive, sofrendo desabastecimento, porque ninguém estava preparado para esse... principalmente em Manaus, que você tem uma logística mais demorada, ninguém estava preparado para esse primeiro momento. Isso impactou nos nossos clientes, estabelecimentos e, consequentemente, na gente. Se eu falar de comanda, a gente, no auge da pandemia, a gente perdeu entre 50% e 60% de faturamento. Caraca. Porque o nosso cliente entrava em contato com a gente e dizia assim, Rodolfo, eu estou fechado. O que você consegue me dar de desconto na mensalidade? E a gente, nesse momento, a gente não pode ser só empresário, né? A gente tem que ser... Um lado humano, a gente tem que ser ser humano. A gente tem que ser, cara, você está fechado? Cara, então você não paga mensalidade? Mas é porque eu tenho que pagar aluguel. Beleza, eu não sou o teu locatário. Eu estou falando de sistema. Você não paga sistema, você está fechado. Eu teve cliente que entrou em contato e disse assim, Rodolfo, eu estou tentando sobreviver no delivery. Eu estou com uma renda de 50%. Eu falava com ele, beleza, me ajuda, me paga 50% da mensalidade. E esse cara, eu tenho certeza que ele não cancela nos próximos anos. Ele entendeu muito a parceria. A gente não agiu como fornecedor, a gente agiu como parceiro. Se eu falar dos estabelecimentos, muitos, a gente, por incrível que pareça, com a quantidade de deliveries que nós temos no Brasil, a gente tinha menos de 30% dos estabelecimentos de alimentação no país, eles tinham operação de delivery regular. Até porque a gente fala que no Brasil, um pouco mais de 1 milhão de CNPJs ativos, 56%, são de self-service, que por padrão não encaixavam a operação no delivery, como self-service, não tem como encaixar isso. Então, muitos não quiseram ir no primeiro momento para o delivery e disseram assim, vamos fechar as portas, vamos segurar 1 mês, 2 meses, a gente tem fluxo de caixa para isso, a gente tem como segurar, e aí tudo volta ao normal. O problema é que não voltou, né? Então, operações, alguns conseguiram virar a chave mais rápido para delivery, outros foram mais lentos nessa operação porque acreditavam que o mercado ia reabrir rápido. E aí, com isso, muitos ficaram descapitalizados e não conseguiram nem voltar com a retomada do mercado. Foi um dos segmentos mais impactados, né, Rodolfo? Foi um dos segmentos mais impactados. Né, que tem que receber gente, né? Principalmente quando a gente fala que 56% era self-service. Então, você tira o pessoal que estava trabalhando nos escritórios, porque quem come basicamente self-service é quem está trazendo seu filho da escola ou levando seu filho para a escola, ou quem está em ambiente de trabalho e vai almoçar, precisa de um almoço rápido. Essa galera ficou em casa, né? E naquele primeiro momento do desespero que todo mundo estocou comida, até a boa parte dos deliveries não cresceram no primeiro momento, porque tinha todo mundo com comida em casa. Ninguém sabia como é que ia ser no mês seguinte ou daqui a 2 meses. E o dinheiro que você gasta com alimentação fora do lar, você guardou. Então isso foi um problema. Fisicamente falando, né, de receber, como você falou, o self-service ali, o impacto foi nítido. Mas, por outro lado, surgiu uma oportunidade para vocês nesse momento de crise? Surgiu. O que vocês fizeram nesse momento? Passando ali daquele primeiro momento de desespero, quando as pessoas perceberam que, ok, não vai acabar agora, mas precisamos sobreviver e dava para continuar, porque uma das diversões do brasileiro é a alimentação fora do lar, né? Só mudou o conceito que a gente comprava comida de fora do lar, mas consumia no lar. Então foi quando alguns clientes começaram a virar a chave para entrar no delivery. E isso, por incrível que pareça, aí depois dos 3 primeiros meses, quando a pandemia chegou em Manaus, quando o isolamento chegou em Manaus, que começou ali em março, se não me falha a memória, começou a surgir uma demanda muito forte de delivery. E aí foi quando nós nos aproximamos dos nossos parceiros de cardápio digital. Não deu tempo de nós desenvolvermos solução própria, que é uma coisa que nós estamos lançando. A gente abriu mão disso para fortalecer com quem já tinha expertise. E até para ser mais rápido, né? Para ser mais rápido. Quem já conseguia fazer isso de hoje para amanhã nos nossos clientes. E aí, quem trabalhava, inclusive vários clientes que trabalhavam sem sistema, vários estabelecimentos que trabalhavam manual, quando começou a crescer a demanda delivery, que é uma demanda que é um atendimento mais cadenciado, até porque você precisa dos dados de entrega do cliente, você precisa se integrar com plataformas como o iFood.
eles acabaram procurando a gente. Então a gente, depois dos 3 primeiros meses, a gente começou a ter uma demanda muito forte de novos estabelecimentos e de treinamento. Porque os nossos clientes que não tinham delivery, não queriam ter delivery, chegou um momento que eles disseram assim, vamos abrir delivery, agora a gente precisa aprender como operar com esse módulo do sistema. Olha aí. Então a gente teve um gargalo, inclusive, de treinamentos, porque todo dia tinha 4, 5, 6 clientes, a gente está falando de 460 clientes em Manaus, todo dia tinha 4, 5, 6 clientes querendo aprender como operar no delivery, e era assim, para ontem. Ligava assim, como é que eu faço para vender no delivery? Eu abro daqui a meia hora. Caraca, meu Deus. E assim, hoje o cenário ele já é diferente. Sim. Teve a reabertura, né, do comércio de forma mais abrangente. Mas o que ficou daquele momento de crise para hoje? Voltou tudo normal? A galera aprendeu a lidar com delivery? Como é que tá? Vamos falar o delivery, ele sentiu um pouco a retomada dos salões, né, da abertura das casas, porque a galera estava muito represada. Então eles precisavam sair para as ruas. Então, nesse momento que começou a ter as reaberturas, começou primeiro com o horário até as 4 da tarde, os deliveries da noite já sentiram, porque você gastava o dinheiro no almoço em vez de gastar na janta. Mas depois foi equalizando essa... O pessoal viu que, ok, a gente não sobrevive só indo no restaurante, a gente pode continuar consumindo no delivery. O que ficou de lição? Os clientes que diziam que a operação de delivery era uma operação muito custosa, muito trabalhosa, e precisaram ir por esse caminho por necessidade, continuam super felizes mantendo suas operações de delivery. Inclusive, agora com o caixa, voltando dinheiro para o caixa, querem expandir as operações de delivery. E a gente aprendeu a ser um pouco mais automatizado nisso. A gente aprendeu a usar essas ferramentas. E aí eu estou falando não só do mercado que atende o estabelecimento que atende o consumidor, mas o B2B, né? O fornecedor de hortifruti. O cara aprendeu a vender hortifruti por aplicativo, para o restaurante, né? O cara aprendeu a fazer delivery. O feirante lá na Manaus Moderna, por exemplo, alguns daqueles feirantes, eles hoje em dia têm o serviço de entrega que eles não tinham. Eles abriam a banca às 4 horas da manhã e esperavam o cliente vir, porque o cliente ia vir de qualquer jeito. Hoje eles aprenderam a entregar isso no restaurante. Inclusive saíram às vezes do mercado de só atender pessoa física para começar a atender os restaurantes, porque viram que era quem estava ainda consumindo com um determinado volume. Então, porque depois o delivery, depois que começou a diminuir os estoques de comida em casa, o delivery voltou a crescer. Perdemos muitos estabelecimentos, muitos negócios fecharam nesse período, mas surgiram muitos outros negócios, né? Surgiram, que é uma característica nossa sempre em crise e pós-crise. Então surgiram muitos outros negócios e algumas oportunidades também cresceram. A gente teve cliente que aumentou 300%, 400% o volume de delivery. A gente tinha cliente que hoje ele fatura 5 vezes mais só no delivery do que ele faturava com delivery e salão. Caraca, Rodolfo. Sim. Caraca. É um movimento interessante de analisar. É porque acaba que o tempo, vamos supor, se nós não tivéssemos uma pandemia, o tempo de maturidade tecnológica desse público ia ser muito maior, né? Muito maior. E com a crise ele teve que... Teve gente que aprendeu a trabalhar com tecnologia, com aplicativos, coisa que eles não iam fazer em 5 anos, 6 anos. Tem negócios que diziam que não, eu sou, sei lá, rodízio de carne, nunca vou abrir um delivery. Como que eu vou servir um rodízio de carne em casa? E aí descobriu que ele pode fazer um mix. Sim. Ele faz um mix de combos, faz um mix de cortes de carne e entrega na casa do cliente. Ele não tem como estar passando a carne, mas ele tem como manter o negócio dele aberto. Interessante. Rodolfo, o nosso ouvinte que tem uma empresa de food service, que está pensando em abrir algo nesse segmento, o que você tem a dizer sobre as tendências pós o Covid, né? Se é que o Covid já passou, mas na verdade eu estou falando de pós-pandemia do jeito que a gente estava vivendo, né? Quais são as tendências que nós temos para esse segmento hoje? Eu costumo dizer que esse momento é o pós-auge da pandemia, né? A pandemia ainda existe, mas a gente está em estágio de pandemia, mas a gente saiu daquele momento muito crítico. A tendência de mercado é a descentralização do consumo. Até no auge da pandemia,
por incrível que pareça, apesar de terem fechado muitos negócios pequenos, os grandes sentiram mais. Porque eles tinham um custo fixo muito alto, né? E a retomada para ele, inclusive, pagar esse passivo do auge da pandemia é muito pesado. E o próprio consumidor, que ele não deixou de consumir fora de casa, ele aprendeu a consumir em outros locais. Então, aquele ticket médio que ele saía de casa com a namoradinha para gastar ali R$ 150, que ele queria fazer um bem bonito ali no jantar, ele aprendeu em 3 locais que ele gasta R$ 50 em cada saída. Né? Então, a descentralização do serviço, do consumo, perdão, é o que aconteceu nesse momento. Então, hoje eu sou muito pé atrás com grandes investimentos, com grandes negócios. Eu prefiro que, se eu for dar uma dica para alguém que tem dinheiro para investir, se ele tiver como investir em um grande negócio, que ele invista em 2 negócios médios, que ele invista em 3 negócios pequenos, para poder ele capitalizar melhor o consumo. Outra coisa, a gente aprendeu também a sair dos centros de consumo. Né? O centro de consumo hoje em Manaus, eu vou falar de 4 bairros grandes, que são Adrianópolis, Vieralves, Parque 10 e Laranjeiras. São os mercados de onde sai o maior volume e consome o maior volume de delivery. E aí você vai para as áreas que o cliente já, como ele se acostumou a não sair de casa, para vir daqueles locais para consumir nessas áreas mais, vamos dizer, centralizadas, ele agora está pedindo do vizinho dele. Ele está pedindo dos negócios mais perto da casa dele. Então, se você quiser investir num negócio nessas áreas, vamos dizer assim, premium da alimentação, invista. Mas também invista num negócio menos centralizado. Invista nas pontas, porque tem um mercado consumidor muito grande. Rodolfo, vou trazer uma curiosidade aqui para o nosso bate-papo. Eu moro na comunidade da Cidade de Deus, né? E é impressionante como eu não encontro nada, por exemplo, no iFood para pedir. Não tem. Acho que pelo raio, né? Sim. Não tem. Aí eu falo assim, caramba, em pleno 2021, com o avanço do delivery, eu não consigo ter opções para pedir, né, algo que chegue aqui em casa. Olha isso, é muito o que você está falando. Tem uns centros aqui em Manaus, né? Exatamente. E isso aí, olha a oportunidade que tem. Eu estou falando só de uma comunidade, fora as outras que tem por aqui na nossa região. Eu estou falando só de Manaus, ainda tem, enfim. Exatamente. Como eu estava falando, geralmente, até o modelo de negócio, orientação, ou talvez má orientação, todo mundo quer abrir só nesses centros. Ok, abrindo um centro de consumo é uma coisa muito interessante, te dá retorno rápido. Já sabe que vai sair. Já sabe que vai ter venda. Mas você está negligenciando um público que tem um ticket para consumir. Você está negligenciando um poder de aquisição muito grande. Ok, eu vou abrir um negócio com ticket mais mediano para poder pegar a maior parte daquela região, mas faz sentido, porque você está falando ali, se eu falar no censo de 2018, se não me falha a memória da prefeitura, a gente está falando, somando ali zona norte e leste, de 1.100.000 habitantes. A gente está falando da metade em Manaus. Eu não vou lembrar se é a norte ou a leste, mas a gente está falando de 600 mil, outra a gente está falando de 500 mil habitantes. Ah, Rodolfo, meu ticket médio não vai conseguir ter uma aderência muito grande. Ok, que você tem uma aderência no percentual pequeno de muita gente, você vai ter venda. Né? Então, se você atende um menor percentual de pessoas daquela região, mas numa região que tem metade da população de Manaus, para mim é um negócio muito mais interessante do que vir para os grandes. Legal, Rodolfo. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando também quando eu me deparei com essa situação é que será que aquele restaurante, aquela lanchonete que tem nessas regiões, Zona Leste, Zona Norte, por exemplo, será que eles possuem hoje a maturidade tecnológica, né, suficiente, por exemplo? Será que eles estão incluídos digitalmente nesse segmento? Ou será que isso não é um problema? O problema é outro, né? Por que essa galera não está, por exemplo, nesses aplicativos de delivery? O que você diz sobre isso? Às vezes vai muito do conhecimento de gestão. Ele prefere muito mais investir num cardápio próprio, ali no robô de atendimento WhatsApp, que para mim é uma solução fantástica, né? Uma questão de cardápio digital. Mas às vezes ele se afasta das plataformas, das grandes plataformas,
porque ele acha que é caro. Se ele não souber precificar o produto dele nas plataformas, vai ser caro, vai quebrar o negócio dele. Foi, inclusive, quebrou muitos negócios. Não só aqui em Manaus, mas no Brasil. As pessoas no desespero entravam nas plataformas, pagando taxas aí entre 15% e 27%, dependendo do modelo de logística, entrando com o cardápio, o preço do cardápio que ele tem para consumir na loja. Ou ele diz assim, vou colocar 10% a mais, vou colocar 15% a mais e vou ter sucesso. Não, porque quando você coloca 15% em cima de 30%, é diferente de 15% de 35%, né? Então, você tem esse problema. Então, como eles não souberam, como eles não sabem, às vezes ninguém chegou para explicar para eles vão procurando atrás, até pelo perfil de investimento, de empreendedor que eles são, às vezes se afastar um pouquinho mais desse conhecimento, até das associações que dão essa orientação, ele prefere não entrar e acaba ele perdendo o mercado, que dá para capitalizar muitos novos clientes nessas plataformas. Você não precisa ficar preso na plataforma sempre. Uhum. Você não precisa ser um grande restaurante dentro do iFood, por exemplo, dentro da 99, dentro do Uber Eats. Então você pode usar essas plataformas para ter mais uma fonte de renda e para captar o cliente para o teu delivery próprio. Chegar em mais pessoas também, né? Chegar em mais pessoas e ter sua marca conhecida. Uhum. Rodolfo, interessante isso. Só que aí eu queria trazer uma outra coisa aqui para nossa conversa também. Você também é empreendedor no segmento de food service. Sim. Né? Você tem uma pizzaria, inclusive recomendo aí a pizzaria Saborata, lá na Cidade Nova, ali na Avenida Naturalize, esquina com Peruíbe. Maravilha, eu fui lá uma vez e assim, a pizza sensacional, atendimento de primeira. E me conta isso, porque você hoje tem um trabalho muito forte de anos no eComanda, né? Então um segmento de software, né? Para o mercado de food service, e você tem uma empresa, um empreendimento nesse segmento também. Como que lidar com essas situações? Eu gostaria que você falasse mais sobre a pizzaria, como que ela surgiu nesse meio tempo como é que foi? Foi antes do Covid? Foi durante? Como é que foi? Vamos lá. A minha sogra, ela já participava muito de feiras, essas feiras bazares, enfim, vendendo, montando barracas de alimentação, fazendo comida. A gente trabalhou já com carne de porco assada, a gente trabalha que é a costelinha suína, né? A gente trabalhou com sanduíches artesanais, hambúrgueres artesanais. E a gente sabia que em algum momento a gente sempre trabalhou em família, a gente sempre se ajudou. Os meus próprios clientes do eComanda me ajudavam a trocar dinheiro para ajudar a fazer troco lá, né? A gente não tinha trocado lá na época. Prometo que na próxima a gente vai usar. Então o que acontece? A gente sabia que em algum momento a gente ia precisar, a gente ia chegar no time de investir num negócio de alimentação. Quando surgiu a pandemia, que nós nos isolamos, nós de fato, lá no comecinho, a gente se isolou. Tanto é que as compras de casa, tanto da minha casa como da casa da minha cunhada e do meu concunhado, quem fazia no supermercado era eu. Porque como em algum momento eu ia ter que estar na rua até pelo trabalho, a gente disse que eu fui o escolhido, né? Eu que ia ali eu que ia ali para campo. E a gente, de fato, ficou muito... A gente já era uma família unida, a gente ficou muito mais unido e isolado. E a gente começou a fazer coisa em casa, almoço, jantares, a gente aprendeu até a fazer sushi. Não sai tão perfeito como nos restaurantes, mas a gente come. E aí chegou um momento que a minha sogra disse assim, ó, a gente vai investir ou agora ou nunca. Como a gente tinha as duas opções de ou agora ou nunca, a gente foi no agora. No primeiro momento eu procurei um cliente nosso, do eComanda, que é um parceiraço, um amigão, que tem uma pizzaria, e ele ensina as pessoas, é um cara de coração maravilhoso, e o nome dele é Adão. E aí o que acontece? A gente foi procurar orientação, cara, vamos pro... A gente tem alguém que consegue nos ajudar rápido? É o Adão. Vamos montar uma pizzaria. Ele deu algumas dicas, falou pra gente como... Então surge durante a pandemia? Surge durante a pandemia. Conta mais, vai. Então assim, a gente procurou ele deu todo o suporte pra gente, assim, o suporte dele foi primordial. Tanto é que ele colocou a gente dentro da pizzaria dele durante 2 semanas para aprender tudo, para aprender a fazer pizza. Ele faz uma coisa que ninguém no mundo faria. Eu não conheço, olha que a gente está falando de muita gente que eu conheço, e não conheço ninguém nesse perfil. E a gente foi aprender, a gente
nós resolvemos, então, montar a pizzaria. Inicialmente ia ser só um delivery, mas a gente achou um ponto que a gente acreditou que caso legal ali um salão. Consumiu aí 40% a mais de recursos do que a gente achava que poderia investir, porque a gente já investiu sem dinheiro. A gente correu para banco para fazer investimento. E aí a gente acabou abrindo a pizzaria. A região escolhida foi justamente para descentralizar. A gente fez um estudo eu fiz um estudo de raio ali de 7 quilômetros para saber quem ia ter uma pizza no nosso perfil, com massa de longa fermentação. A gente procurou ali, a gente leva um produto que a gente invade um pouquinho a nossa margem de lucro, mas a gente leva um produto legal com preço bacana. Esse foi o nosso propósito, ser um pouquinho diferente. Apesar de ter pouco dinheiro para investimento, a gente acredita muito naquele público, porque a gente fala que aquele lá é o nosso público. Eu vendo delivery para outras regiões, vendo, porque o raio de entrega ele não discrimina, né? Mas eu gosto de vender para a Zona Norte e Leste, ali é o público do meu coração. Então, usei muito da expertise aí desses anos de trabalhar com food para entender qual área, qual segmento, qual seria meu público, qual seria meu produto. E está sendo uma experiência bacana, porque quando a gente vai para o outro lado do balcão, a gente inclusive começa a entender alguns gargalos, inclusive no software, né? Inclusive no sistema. Porque eu digo para o cliente assim, olha, você vai controlar teu estoque nesse formato, você vai implantar esses padrões. Quando o cliente tem uma estrutura, ele tem uma equipe administrativa, ele consegue ter um estoquista para isso, é lindo, é maravilhoso, é a Alice no País das Maravilhas. Mas quando você é pequenininho, você não tem, você não consegue colocar alguém para gerir teu estoque, não só por custo. Às vezes é porque você precisa botar alguém para gerir teu estoque, mas você precisa também acompanhar o trabalho dessa pessoa. Então, às vezes, não é só custo, é tempo mesmo. Fica um pouquinho mais complicado. Inclusive, recentemente eu assumi a parte de produtos também do e-comando. A gente vai desenhando ali junto com a nossa equipe. Tem umas 2 pessoas que ajudam muito a gente nisso. Quando a gente vai ditando ali quais são as novas funções do e-comando, a gente vai colocando um pouquinho desse sentimento. Cara, isso aqui a gente poderia melhorar. Isso aqui a gente poderia deixar mais fluido. Isso aqui é uma dificuldade lá do dono do estabelecimento, porque de noite eu sou dono do estabelecimento, né? Então, eu chego de manhã e diz assim, ó... propriedade para falar agora. Eu chego de manhã e diz assim, ó, teve um problema com um cliente ontem à noite, que esse cliente, porventura, fui eu, e a gente poderia melhorar isso aqui. A gente pode fazer esse relatório. Então, isso é bacana. Então, acho que isso, no médio prazo, vai dar um resultado bem bacana para o e-comando. Maravilha. Então, vocês inauguram a pizzaria já naquela primeira baixa da pandemia, não foi? Eu inaugurei em agosto do ano passado. Do ano passado. A gente teve o ápice ali em março, né? Abril. Quando começou, os deliveries ainda tinham um horário até que flexível para a gente trabalhar. Os salões também tinham um horário um pouquinho ali até as 10 da noite, a gente abriu. Como eu falei, a gente gastou mais do que podia e deveria. Abrimos, começamos a se pagar, né? A gente deixou de ter... A gente não tirava mais nenhum real do bolso. E a gente foi pego pelo fechamento. A gente fechava às 4 da tarde. E assim, nem eu não comia pizza até 4 da tarde, né? Então a gente virou a chave rápido para no final de semana a gente vender feijoada. Alguns clientes nossos migraram para pedir o lanche. E foi engraçado porque a gente entrou em locais hoje em dia que a gente até hoje vende bem. A gente hoje me entrega muito nos hospitais, principalmente ali, por exemplo, no Delfina. Nossos clientes cativos é o pessoal da Coca-Cola. O pessoal da Coca-Cola pede muito da gente para lanche. Inclusive, quando a gente parou de abrir muito cedo, a gente teve a reclamação deles, assim, pô, mas vocês eram o lanche das 4 da tarde. Agora vocês abrem às 5, agora vocês só podem ser a janta. Então, a gente acabou chegando nesses clientes, né? Que a gente carrega até hoje. Então, como nós éramos... a gente tinha um passivo trabalhista muito pequeno, porque a gente tinha acabado de abrir. Foi ruim, mas não foi custoso a gente demitindo parte da nossa equipe. A gente sobreviveu, até pelo trabalho que a gente fez lá na pizzaria do Adão, que nós aprendemos a fazer pizza, então sem mão de obra nós fazíamos as pizzas, nós fazíamos economizava, né? Já economizava. E
por ser pequenininho, nosso custo fixo é pequeno. Então a gente conseguiu ali, aos trancos e barrancos, né, como a gente diz, a gente conseguiu passar por esse momento. E foi legal. Foi legal porque a gente tinha um salão, uma venda no salão legal, um delivery muito fraco. Hoje a gente tem um delivery muito legal. Hoje em dia o nosso delivery, a gente está falando de 65% do nosso faturamento. Apesar de ser um faturamento de uma empresa pequena, mas 65% hoje é delivery e nosso salão voltou, né? Então, domingo, por exemplo, às vezes a gente perde cliente porque a gente não tem espaço para colocar mais gente dentro. Domingo faz fila eu tiro até foto que eu fico triste por ter o cliente em pé, mas fico feliz por ter fila de espera, né? É um negócio... É a tristeza com a alegria ao mesmo tempo. Mas assim, esse cliente que ele não quer esperar, como ele já conhece a nossa pizza em casa, ele diz assim, beleza, não vou esperar desocupar uma mesa, mas o cara precisa para viagem. Beleza, me entrega lá na minha casa, daqui a 1 hora eu espero a pizza chegar. Então acabou que o nosso cliente que tinha medo de pedir em casa, ele hoje não tem mais. Porque de fato, quando você vai fazer um investimento de pedir uma comida no delivery, é ruim você gastar o dinheiro em uma coisa que você não conhece. Eu tenho a chance de um consumo na semana. Eu vou fazer um consumo na semana. Eu vou porque eu já conheço, ou eu vou gastar Pra arriscar, né? Vou arriscar com um negócio novo. Então, a pandemia ajudou a gente um pouquinho nisso. Rodolfo, quando a gente fala de pizzaria, eu tive uma ideia, vou abrir uma pizzaria. Aí, no primeiro momento, mas tem muita pizzaria. Todo mundo tem pizzaria, exemplo. Só que mesmo com muitas opções de pizzaria, vocês entram no mercado e vocês conseguem atingir um público. Sim. Quando eu fui lá, eu percebi 2 fatores de diferencial da Saborata lá. Primeiro, a qualidade do produto. A pizza é muito boa. E segundo, o atendimento, que foi muito, muito bom também. E assim, quando a gente olha esses 2 fatores, são fatores que, digamos assim, todo negócio tem que ter uma qualidade do produto e um bom atendimento. Não deveria ser diferencial. Não deveria, mas acaba sendo. O que mais, fora esses, né, você consegue entender que é o teu diferencial e por que vocês tinham a convicção que daria certo abrir uma pizzaria? Vamos lá. Como você já falou, a gente investe... Atendimento é uma coisa que você sempre tem que estar investindo e reciclando. Isso não tem jeito. Então a gente investe em atendimento. A gente investe em produto. Nosso produto, mesmo a gente teve uma disparada no final do ano passado do preço do queijo, por exemplo, que é a nossa matéria-prima essencial. E nós não mudamos de marca de queijo, nós não mudamos a qualidade do queijo. A gente perdeu dinheiro, mas a gente não mudou. A gente segura muito a qualidade do nosso produto. Rodolfo, você tem um trigo ali no supermercado que é 50% mais barato do que o trigo que você usa. Ok, eu não mudo meu trigo. Ou mudo para uma coisa melhor, mas eu não vou regredir a qualidade da minha massa, até pelo processo dela. Um outro diferencial, a gente acredita muito que quem faz o negócio é a equipe. Então, uma coisa que acontece nos bastidores é o cuidado que a gente tem com essa equipe. Claro que a gente tem uma rotatividade, isso é comum no segmento. Nesse momento está sendo, inclusive, um gargalo para os empresários. A mão de obra está muito rotativa, porque a galera está trocando de local de trabalho, é muito fácil. E às vezes a gente perde o colaborador por besteira que o colaborador não enxerga. Porque ele enxerga muito contra-cheque, né? Às vezes por 100, 150 reais ele acaba trocando de negócio. Mas ninguém que saiu da Saborata pode dizer que saiu de lá chateado, foi maltratado, nem nada. Nós temos um tratamento diferenciado com nossos colaboradores, que é o que reflete no produto legal sempre. Nós temos uma política diferente quando o nosso colaborador erra o produto, por exemplo. A gente até brinca lá na hora da produção, eu digo, fulano, erra uma pizza de camarão aí, por favor, que eu tô afim. Porque quando o meu colaborador erra uma pizza, vira merenda, vira lanche. Ninguém desconta a pizza. Quando o meu entregador entrega a pizza errada na casa do cliente, legal, o cliente ganha 2 pizzas. Ele ganha aqui foi a entrega errada, ele ganha logo em seguida chegar certa para ele. Eu não pego pizza de volta na casa do cliente. Jamais, eu não recolho pizza. Você assume o erro, mas não prejudica o cliente, né? Nem meu colaborador. Porque eu não posso... Imagina eu descontar do meu colaborador uma pizza de R$45, foi embora uma diária de trabalho dele. Se ele me fez 100 pizzas perfeitas, ele errou uma, por que eu vou descontar o que equivale a um dia de trabalho dele? Não tem lógica. Interessante isso. Então, esse é um outro trabalho do bastidor.
Às vezes a gente também peca, às vezes a gente não está olhando sempre, mas nosso cuidado com o cliente também é um pouquinho diferente no delivery. Eu assumo muito problema quando eu vejo erro. O cliente pediu um determinado produto, sei lá, uma pizza sem cebola, uma pizza sem orégano. Por exemplo, já teve situações de eu entregar uma pizza que o cliente pediu sem cebola e eu entreguei com cebola. A princípio, o cliente ir lá e tirar a cebola, ele consegue comer pizza, ok. Mas eu fico constrangido com isso. Então ele ganha um desconto na próxima pizza. Já teve vezes de eu mandar uma pizza para o cliente. Eu tive um problema de logística, por exemplo, uma semana atrás, e eu tive um atraso absurdo na pizza. Isso acontece, infelizmente. Todos os meus clientes no dia seguinte receberam mensagem ganhando desconto no próximo pedido. Todos que tiveram atraso ganharam. Isso é uma coisa que geralmente você só recebe um pedido de desculpas. Eu fiz um baita pedido de desculpas, porque de fato, reconhecendo o erro, expliquei para o cliente, ele não tem nada a ver com o meu problema, inclusive ele tem uma necessidade de consumo, ele está com fome. Se trabalhar com cliente com gente com fome é complicado. Eu assumi o erro, pedi desculpas, ninguém ficou sem comer, óbvio, mas eu ofertei um baita desconto também para ele no próximo consumo. E durante a semana, inclusive, esses clientes, na semana seguinte, esses clientes já retornaram parte deles. Né? Porque eu assumi assim, eu baixei a cabeça e expliquei para ele. Uma coisa que também não deveria ser diferencial, mas às vezes a gente vê. A gente sofre isso lá na ponta como cliente também. O estabelecimento só fala assim: ok, estou com muito consumo, vai demorar. Pô, legal. Rodolfo, eu acho que você tocou num ponto bem importante, cara. Acho que sobre como lidar com as situações adversas, né? Eu acho que essa situação do erro acaba que lá na Saborata o erro ele não fica como uma coisa necessariamente ruim no ponto de após o erro ficar um maior climão. Eu não desestabilizo a minha equipe. Né? Porque os erros vão acontecer. Normal. E o que é interessante quando a gente fala de erro é aprender para evitar na próxima vez. Né? Então, gostaria que tu falasse mais sobre isso, como é que é na prática mesmo, assim, essa cultura do erro na Saborata, porque é uma visão bem diferente do mercado tradicional. Né? Então, para o nosso ouvinte que está prestando atenção agora na nossa conversa, ele pode se inspirar, né, no que vocês estão fazendo, e digo mais, é um diferencial, né, que não deveria ser, mas é um diferencial hoje na nossa cidade, né? Então... falando um pouquinho mais do colaborador, né? Isso a gente sempre deixou claro. Eu não consigo, o que eu deixo claro para os colaboradores eu não consigo assumir todos os erros que eles possam vir a cometer, porque eu não posso ficar refém do que eu vou falar. Então, quando a gente conversa com eles, a gente explica muito isso. Mas eu falo para eles, se um dia eu precisar descontar um erro, eu vou descontar preço de custo, que também não é uma prática de mercado. Geralmente o colaborador paga a pizza e paga a pizza e leva a pizza para casa. Isso é ruim. Mas até hoje eu não descontei pizza de ninguém, não descontei erro de ninguém. Porque eu deixo muito tranquilo. De repente, quando a gente vai colocar a pizza no forno, a gente descobre que o cliente pediu com cream cheese e o meu colaborador colocou catupiry. A gente fala, beleza, joga ali para a mesa, bota na mesa de espera e faz a nova pizza correndo aí. E é super tranquilo, assim, isso vai na operação como se fosse mais um cliente pedindo uma pizza. Ninguém questiona, ninguém briga, ninguém faz pressão. Meu operador de caixa vem e diz assim, cara, o cliente pediu uma pizza de bacon e mandei uma de calabresa. Ok, era meio? Era, você errou então metade de calabresa, Disse pra ele que a gente vai mandar uma média de bacon pra ele. Só faz lançar e dá desconto. Acabou. E continua a operação. Ninguém fica questionando, ninguém fica... Depois, claro, a gente conversa. Pessoal, vamos ter atenção, a gente não pode ter esse tipo de problema, porque não é só o custo, tanto do produto como da operação. É o custo de experiência do cliente. Porque às vezes o cliente está com uma pessoa mais idosa, está com uma criança em casa. Então tudo isso, você gera expectativa. Quando o cara buzina lá na tua porta com a moto, putz, a janta chegou, bota o prato na mesa, né? E aí chega lá, não é o produto que você pediu, isso é ruim. Então é isso que a gente explica muito para os colaboradores. Mas é muito fluido, não tem nem como explicar muito a diferença, porque a gente só diz assim, beleza, isso para o cliente que a gente vai mandar, beleza, bota ele na mesa de espera e faz outra. O garçom diz assim, cara, o cliente me pediu, eu lancei errado, ok? Lança certo agora que a gente vai dar desconto.
Então isso é muito fluido. E o legal disso, Silvestre, é que a gente filtra os erros que vão para casa do cliente. Como, Rodolfo? Por exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu seja um pizzaiolo. E aí eu sei que toda pizza que eu errar, eu vou pagar. Se eu erro uma pizza, qual é o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou mandar aquela pizza errada para o cliente, porque eu não quero pagar. Eu não quero comer pizza hoje. Eu preciso do dinheiro de hoje. Então, se eu errar durante a semana 10 pizzas e 2 clientes reclamarem, eu estou no lucro. Mas o estabelecimento provavelmente perdeu 8 clientes. Porque os 2 clientes que reclamou, o estabelecimento age, corrige o erro, consegue recuperar na maioria das vezes o cliente. Ok, problema resolvido. Porém, os 8 clientes que não reclamaram que são um problema. Porque eles não reclamam para vocês, reclamam para os outros. E simplesmente deixa de comprar. E simplesmente deixa de comprar. Então, por exemplo, como a minha massa é uma massa artesanal, ela é uma massa mais mole na hora de colocar no forno, pode ser que a pizza saia feia, saia oval, saia torta. Quando a gente olha que a pizza não tem condição de pôr para o cliente, beleza. Virou janta, faz outra. E o próprio colaborador, às vezes, de um jeito de menor movimento, eles ficam mais soltos lá na cozinha, assim, pô, como é que sai essa pizza? Vai ou não vai? A gente olha para a pizza, não vai. Bota para a mesa e faz outra. Não dá para ir para o cliente. Então, ele, mesmo a gente não olhando, eles não deixam o erro passar. Legal, porque eles não ficam com medo. Isso acaba construindo uma cultura de foco no cliente. Sim. Né? Porque, assim, o que eu consigo ver nesse que você está me falando é que a visão é muito ampliada do que está acontecendo. A visão é no todo, é no como o cliente vai receber determinada informação, né? Será que esse cliente vai voltar aqui com a gente? Né? Então, a preocupação não é só no momento, né? Não é só no... Aconteceu erro, não é só ali. É, cara, qual o impacto que isso vai ter, que pode ter no nosso cliente? Então, isso é bem interessante, Rodolfo, porque às vezes a gente age muito no calor da emoção, né? Porra, queimou isso aqui. Não, mas calma aí. Como é que o nosso cliente vai receber tal coisa e tal? Então, essa cultura lá na Saborata é bem interessante. Eu não sabia, apesar de ter experimentado um ótimo atendimento, mas eu não sabia que vocês tinham isso tão forte lá dentro, cara. Eu acho que parabéns por isso. Acho que obrigado. O desafio agora para a Saborata é crescer mantendo isso, né? Sim. Né? Que isso é desafio. Crescer mantendo a qualidade. E, mais uma vez, eu recomendo a quem não foi na Saborata ou quem não pediu, vale muito a pena. Rodolfo, eu tenho um dado aqui interessante que diz muito sobre o que a gente está falando. Segundo a Brasel, é uma característica desse setor 80% de ser pequeno e médio porte. Né? E esse público inicia suas operações de forma caseira, fecham suas portas em menos de 2 anos. Né? Por qual motivo isso acaba acontecendo, Rodolfo? Tem características que você consegue identificar? Porque é muito parecido com a tua jornada também, né? Com a Saborata. Iniciou ali em casa e tudo, e começa e tal. E você tá no tempo ainda, né? Em menos de 2 anos, você tá... Espero passar. Então, comenta um pouco. Tu consegue identificar algumas características que proporcionam esse encerramento desse segmento, assim? Sim. Primeiro é falta de estudo. Vou te dar um exemplo. Na Saborata a gente fez 1 ano. A gente não coloca dinheiro na pizzaria, mas a gente até hoje não tirou R$1 de lucro. Porque a gente passou 1 ano só validando o produto. Agora que a gente vai investir de fato em crescimento, em marketing, enfim. Então, a facilidade, vamos dizer assim, de abrir um negócio de alimentação, ou a sensação de ser fácil, é um dos problemas. Vou te dar um exemplo que acontece, isso bate na nossa porta lá no Icomanda, toda semana a gente tem casos assim. Cara, eu vou abrir um negócio, meu primo faz um hambúrguer muito bacana, quando a gente reúne os amigos, ele faz lá na frigideira e sai muito gostoso. Vou abrir uma hamburgueria. É simples, pô. É pão, carne e queijo. Como é que você consegue errar nisso? Sendo que o que acontece? Quando deu o boom do açaí frozen. Cara, é uma máquina de açaí frozen e açaí. Qual o problema que pode dar nisso? Quando você não estuda o mercado, você não entende. Por exemplo, tem época do ano que você paga R$90 numa saca de açaí e tem época do ano que você vai pagar 180. Você, quando vai abrir, por exemplo, um negócio de uma pizzaria e diz assim, vou fazer uma pizza de Tucumã, recheada de Tucumã. Você tem que atentar quando que você vai abrir. Porque se você for fazer o cálculo do preço, que nem a maioria não faz certo, tá? A precificação do produto. Mas vai no rumo, né?
Se você abrir ela na época da safra do Tucumã, você vai dizer, pô, Tucumã dá lucro, paga R$ 35 no quilo. Ok, mas semana passada eu paguei R$ 75 no quilo do Tucumã descascado. Então, quando você não estuda sobre essa oscilação, você erra, inclusive, no momento de fazer ajuste de preço do teu cardápio e acaba perdendo venda. Então, a falta de estudo e a sensação de ser fácil de abrir negócio, esse é o problema. E você tem um outro fator agravante. A alimentação ela é uma indústria de transformação. E nem todo mundo consegue controlar os estoques com a indústria de transformação. Não desmerecendo, mas vou dar um exemplo, loja de tinta. Eu comprei 100 galões de tinta, se eu vendi 80, eu tenho 20 no estoque. Eu tenho uma hamburgueria, eu comprei 120 quilos de carne. Ok, quantos hambúrgueres você faz com isso? Não sei, porque eu tenho um hambúrguer de 160, 120 e 90 gramas. Tem o Smash, que está na moda, de 60 gramas. Você comprou uma saca de cebola, que custou R$ 70. Quantos quilos de cebola caramelizada isso rende? Não sei. Então, você não tem o estudo para precificar certo, nem controlar o teu giro de estoque, não controlar essas perdas que você tem na alimentação. No primeiro momento elas parecem pequenas, né? No primeiro momento elas parecem pequenas, mas são absurdas. Eu fui fazer uma vez um treinamento com 3 donos de temaqueria, e a discussão na época era assim, cebolinha. Pô, mas cebolinha a gente polvilha em cima do sushi, é muito pouco. No final das contas, cada um gastava R$ 1.000 por mês só de cebolinha. Gente, estou falando de cebolinha. Ele queria comprar na feira, massa, de R$ 2. Ele gastava R$ 1.000 por mês de cebolinha. Né? Então, assim, quando a gente pensa que as coisas são pequenininhas, é um colaborador. R$ 1.000 é quase um colaborador. Então, quando você não tem esse estudo, você abre um negócio muito no feeling, tem isso. E quando eu falo em estudo, a gente tem que fazer um estudo macro. Vou te dar um exemplo. Todo mundo está preocupado com algumas situações, todo mundo está falando, o óleo de soja está caro. É um absurdo. Ano passado eu pagava 5, hoje em dia eu pago 8. Mas ninguém está prestando atenção que todos os dias está passando no jornal, Silvestre, que a gente teve uma geada que queimou a nossa safrinha do milho. A nossa safrinha do milho, na nossa entre-safra, é o que alimenta o frango. Se a gente perder a safrinha do milho, o milho vai estar caro, o frango vai subir, o ovo vai disparar. E ninguém prestou atenção nisso. E o cara continua vendendo salada de 6 contos. O cara não se percebeu que a seca, que a gente está, inclusive, a gente está chegando na crise, a gente está numa crise hídrica, que o governo não fala, mas a gente, se continuar assim, a gente vai ter risco de racionamento de novo de energia, prejudicou a safra da soja. Soja é ração. O gado de pasto é caro. O gado geralmente come ração. A carne vai aumentar. Como é que tu vai continuar vendendo um hambúrguer de 190 gramas de carne por R$ 12, por R$ 15? Então, assim... Acompanhar isso que é o X da questão. Como você abre muito no feeling, pão, carne e queijo, você acaba E assim, isso vai acontecer daqui a pouco. Aí o cara diz assim, tá tudo muito caro, vou mexer meu cardápio agora. Toda vez que você mexe no cardápio, principalmente quando você trabalha com o público C e B, as primeiras faixas do B, que agora as classes financeiras de consumo elas se subdividiram, né? Agora tem B1, B2, B3, tem um negócio louco. A minha classe social depende da época do mês, né? Então, assim, quando você mexe no cardápio, principalmente quando você atende esse público, você já sente um pouco daquela de movimento, até o público ir buscar outros locais e voltar para você. Se você mexer no cardápio no momento errado, é ruim, porque você vai mexer no seu preço cardápio agora e daqui a 2 meses você vai ter que mexer de novo. Aí você tem... Então, assim, como o pequeno varejista do ramo de alimentação de food não acompanha isso, ele vai ter 2 impactos em 3, 4 meses. E isso é importante. Uma coisa que eu fiquei assim, maravilhado foi conversar com o dono de uma hamburgueria em Alter do Chão, lá do lado de Santarém, né? O cara passou 1 ano e meio estudando a região antes de abrir a hamburgueria. Falei, cara, esse cara é louco. O cara não faz isso em Manaus. O cara não faz isso em Manaus. Só que ele tem todo um estudo de mercado. Porque assim, eu passo 6 meses, 7 meses na alta, vendendo aqui absurdamente. Ele vende muito mais do que negócio 5 vezes maior do que ele.
mas ele passa ali 6 meses, 5 meses, sem vender quase nada. Porque o rio encheu, não tem praia, não tem turismo. E Alter do Chão é turismo. Você não sai de Santarém para comer um sanduíche artesanal em Alter do Chão. Você tem hamburguerias artesanais em Santarém, você come lá. Então, esse estudo do mercado faz com que o negócio dele, mesmo passando 6 meses sem vender bem, consiga se manter aberto. Isso falta para a gente. Isso falta para o mercado de alimentação. E às vezes vai muito, como a gente estava falando agora há pouco, da maturidade do feeling. Por que o cara vai abrir um negócio de alimentação? Porque assim, a Brasel está aí. Às vezes o empresário do ramo de alimentação pode ser até meio que uma falha da Brasel de não saber como se comunicar, como explicar isso para o pequenininho. Mas eu acho que é muito também da responsabilidade do empresário, independente do tamanho do negócio dele, procurar quem possa ajudar. Ele às vezes não entende a importância da Brasel, mas a Brasel está aí dando curso, muitas vezes inclusive gratuito, de manipulação de alimento, a preços estupidamente baixos de precificação. A gente teve agora na Brasel, por exemplo, um curso de CMV, né, de custo de mercadoria vendida, com a Elisângela, que é a dona do Mui Gringo, Tambaqui de Banda e Filhotes do Pará, que ela tem formação internacional de gastronomia. É uma das pessoas mais tarimbadas em custo de pratos que você tem em Manaus. O pequeno empresário nem ficou sabendo, porque ele não procurou a Brasel para se informar. Você tem o Sebrae oferecendo aí ajudas a baixo custo, subsidiadas e gratuito. E o pequeno empresário, como ele acha que ele não precisa, ele não vai atrás. Muito imediatista, né? E aí o que acontece? Quando ele percebe que o negócio apertou, ele fecha. Entendeu? Então assim, e é um mercado que cresce muito, cresce todos os anos. Apesar de ser um mercado, por exemplo, muito afetado aí na pandemia, esse ano a gente teve uma crescente no final do ano, a gente vai fechar ainda no negativo em relação a 2019, mas a gente vai crescer uma média segundo os consultores do ramo de food, ano que vem a gente tende a crescer 12%. Então, em 2022, a gente zera todo o custo do mercado que a gente teve na pandemia. Nem todos os setores têm isso. Pelo avanço, né? Pelo avanço. E assim, estima-se que no ano que vem o delivery cresça 2 dígitos. Ainda. Então, assim, é um mercado fantástico. As pessoas, principalmente com o novo perfil familiar, que nem todo mundo é louco de ter 4 filhos igual eu, né? Geralmente falta um, né, Rodolfo? Falta mais um para completar meu timezinho. Então, assim, você tem muito, muito hoje do perfil de casal com um filho, no máximo 2 filhos, ou casal sem filho. Esse público é um público que consome muito mais vezes fora do lar. Eu preciso saber como trazer esse público para dentro da minha loja. Então, é um mercado que não vai parar de crescer. É um mercado que, inclusive, em crises, sempre conseguiu se recuperar muito rápido. E é um mercado que, pós-crise, sempre cresceu. Pulveriza, porque até por uma característica de pós-crise, ele pulveriza. Mas é um mercado que cresce todo ano. Entendi, Rodolfo. Legal, cara, legal. Eu acho que ficou muito claro aí que as oportunidades estão para todo mundo, mas que a gente não deve ter uma visão imediatista, né? Sim. Ou simplista também. Simplista, essa é a palavra. Porque, assim, às vezes uma informação a gente consegue ver só o impacto direto, mas qual o impacto indireto, como você deu vários exemplos aqui, né? Acho que é legal para a gente poder ter uma noção para abrir um negócio nesse segmento. E, Rodolfo, já entrando na parte final da nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre se a transformação tecnológica, os avanços da tecnologia, e aí você pode até citar o e-comando, não tem problema, é uma tendência para esse setor alimentício. Se isso vem para potencializar esse segmento, como que você vê a tecnologia impactando esse segmento? Como a gente também falou durante a conversa, menos de 30% dos estabelecimentos tinham delivery. Delivery foi o que mais empurrou o avanço tecnológico na pandemia, por uma questão de necessidade de sobrevivência. Mas você tem agora um público muito grande que não era consumidor de delivery, que não tinha acesso a aplicativos, né? O hábito. Ele aprendeu não só a consumir delivery, como aprendeu a pedir pelo aplicativo. Ele viu ali que numa plataforma, em 3 cliques a pizza chega na casa dele. Em 3 cliques ele recebe lá uma carne de sol para 3 pessoas na casa. Então esse foi o primeiro momento de inserção de um volume muito grande de público
na tecnologia voltada para o food service. E eu acho que isso foi só o começo, né? A gente cada vez mais está avançando com as experiências tecnológicas. A gente começou ali mais retraído ali com o cardápio digitalzinho, com QR Code ali na mesa, né? Para o cara ler, ver o cardápio. Mas a gente está falando que a partir desse momento nós precisamos avançar muito com a parte de experiência desse público. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estuda, você tem lá um cardápio que consiga interagir e indicar você de acordo com o seu perfil de consumo, né? Eu consegui fazer com que você tenha mais recorrência dentro do meu estabelecimento. E como é que eu não vou conseguir fazer isso te ligando? Eu não posso ligar para o Silvestre 2, 3 vezes por semana. Eu preciso fazer inserções para o Silvestre. Mas eu preciso também aprender o que o Silvestre consome. Adianta eu estou oferecendo pizza 2, 3 vezes por semana para o Silvestre se ele é intolerante à lactose? A não ser que ele coma a famosa calabresa paulistana, né? Que é massa, molho e calabresa. Mas eu preciso entender essa parte. A gente já tem um volume de informações. Quando eu digo a gente, o mercado. A gente precisa agora começar a fazer o TV de casa, que é entender essas informações, trabalhar nela, para levar você para uma experiência mais tecnológica. Que é para quando você chegar num restaurante, eu saber quem você é, o que você consome. Mais personalizado, né? Mais personalizado. Rodolfo, eu estava pensando aqui no segmento de financeiro, né? Que é o segmento que a gente está atuando hoje. A gente fala uma coisa que, assim, a melhor experiência de pagamento vai ser não ter experiência de pagamento. Sim. É porque, assim, o foco vai ser em como chegar nas pessoas, né? Como impactar as pessoas. Por que eu falo isso? Porque vai chegar um momento que todo mundo vai ter o mesmo acesso. A gente tem pagamentos aí, por exemplo, piscando o olho, né? Literalmente, piscando o olho você faz o pagamento. Ou seja, praticamente você não está fazendo mais nada para realizar um pagamento. Então, onde eu quero chegar? Com o acesso à tecnologia cada vez mais próximo das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estavam um pouco mais distantes, né, desse mundo, isso também vai dar todo mundo vai ter a mesma coisa. Uma igualada. Isso. Onde que está o diferencial em cima disso, baseado que a gente tem todo mundo das mesmas condições de oferecer um atendimento, por exemplo, automatizado, por exemplo? Onde que você acredita que vai estar o maior diferencial? Continua sendo nas pessoas? Como é que você consegue ver isso? A experiência, na minha visão, a experiência do futuro vai ser uma experiência personalizada, como a gente estava falando agora há pouco, em questão de tecnologia, mas você também tem que ter o ser humano. Você faz um pedido, quando você chega no estabelecimento, eu já sei o que você gosta de comer, eu já te ofereço, você dá um clique e a pedido está pronto antes mesmo de você sentar numa mesa. Quando você sentar, eu já tenho que descobrir onde é que você sentou. A gente falou de alta tecnologia. Mas eu não vou mandar um XPTO te entregar o prato. Não vou mandar um robozinho do Star Wars e te entregar o prato. Eu vou trazer alguém, tem que chegar com um belo sorriso, fazer a entrega do produto, entender como é que você se sentiu na tua chegada, saber se você precisa de mais alguma coisa. Quando você traz o cliente para dentro da tecnologia, você consegue captar, vou falar de food, captar as vendas dele. Mas quando você bota alguém para conversar com ele, você consegue pegar sentimento. Aí você consegue fazer algumas sessões. Então, eu acho que todo mundo vai para a tecnologia, todo mundo, na verdade, vai caminhar para os próximos 5 a 10 anos, porque eu estou falando de muitos dados a serem analisados. Mas, assim, os primeiros impactos a gente vai sentir em 2, 3 anos. Os impactos médios a gente vai sentir em 5 anos. Em 10 anos a gente vai estar num nível que a gente nunca imaginou, acredito eu. Mas a diferencial vai ser misturar a tecnologia com o humano. Sim, é legal porque eu tenho uma vez eu vi uma palestra do Caíto Maia, né, do Chili Beans. da Chili Beans, e ele foi questionado sobre o fim do varejo físico, né? Tem sempre os extremistas, né? Não vai acabar, não tem que, é tudo digital agora, né? Tudo é online. E aí ele falou que não, que o físico ainda vai existir porque as pessoas precisam se socializar. As pessoas querem tocar, as pessoas querem ver de perto, as pessoas querem sentir, né? E isso acaba sendo um diferencial também, né? Até hoje tem gente que vai no Starbucks assim, pô, o cara chama a gente pelo nome. Né? O cara vai no Starbucks e o cara chama a gente pelo nome. Como se fosse uma coisa... O mercado físico ele vai sempre existir.
Vou dar um exemplo falando de tecnologia. O iFood. O iFood uma startup que ela usa maravilhosamente bem a ciência de dados. Os caras conseguem garimpar ali informações e experiência de consumo de forma absurda, com poucas empresas fazem isso no país. O maior desafio, hoje a gente está falando de um market share do iFood de 80%. 80% dos pedidos feitos via aplicativo no país, a gente está falando de iFood. Isso é um dado que o próprio iFood fornece. Mas o iFood hoje tem 20% do mercado de delivery. O maior concorrente hoje do iFood é o WhatsApp. Porque as pessoas querem pedir no WhatsApp. Eu tenho um cliente na pizzaria que... Ele vê o iFood só um cardápio. Exato. Eu tenho um cliente que ganha, por exemplo, ele usar o meu cardápio próprio digital, né? Ele ganha 10% de desconto no primeiro pedido. Ele vai lá, olha e me liga. Mas, você pode terminar o seu pedido aí no cardápio e usa o cupom de desconto. Não, eu prefiro pedir por aqui. Ele foi lá, ele teve o trabalho de clicar no link, abrir, ver a descrição de cada um dos sabores e aí ele liga para fazer o pedido. Ok, não é um cara que não quer. Eu tenho um cliente que manda mensagem assim, quando ele manda mensagem no WhatsApp, ele recebe o link, ele nem olha às vezes assim, posso fazer o pedido por aqui? Pode. Aí ele faz o pedido por áudio. E aí o que acontece? Eu vejo um movimento às vezes perigoso em alguns clientes nossos do e-comanda, que eles assim, não vou atender porque dá trabalho, porque eu posso errar, posso lançar errado. Eu só vou atender o cara se ele fizer o pedido pelo cardápio digital. Lindo, continue assim que cai para mim. Ok. Você vai atender o cliente assim, ele vai procurar outros Tem negócios. um cliente que ele ainda está em transição, né, Lu? E às vezes ele não vai. Mesmo, você tem um cliente que está em transição e você tem o consumidor que ele não vai para o digital. O máximo digital dele é o WhatsApp. E assim, se nós formos analisar, o WhatsApp já foi um avanço tecnológico, acho que os dois grandes avanços tecnológicos de todo mundo, o WhatsApp e o Uber. Acabou, né? Então tem cliente que ele não vai pedir por canal digital, ele não vai pedir por iFood. Você tem que deixar um canal aberto para desse cara. O cara quer pedir por áudio, ok, eu atendo ele por áudio. Dá mais trabalho? Dá, mas eu conquisto aquele cliente. Eu consigo ganhar ele de quem não quer atender ele por áudio. Uhum. As pessoas, às vezes o empresário perde a noção porque ele diz assim, como você falou no começo, eu vou automatizar para diminuir custos. Para mim não ter que ter um atendente delivery. Mas às vezes o cliente que você perde, ele paga aquele atendente do delivery e ainda te dá um lucro. Isso é uma sensação que o mercado ele precisa entender. Os empresários, principalmente os empresários de médio e pequeno porte, eles precisam entender. Não é só porque cardápio digital do WhatsApp está na moda. Você precisa atender o cliente com humanidade. Não existe excluir, né, acabar. A gente vive isso muito também no nosso segmento financeiro, mais uma vez, para reforçar aqui nosso exemplo. Por exemplo, o fim do dinheiro. O dinheiro vai acabar, ninguém vai pagar com dinheiro, todo mundo paga em cartão. Nós, da Trocados, né, a gente não acredita nisso. A gente acredita no modelo híbrido, né, que ambos vão conviver, né, lado a lado. Da mesma forma como eu tenho pessoas que pagam em cartão, essa mesma pessoa ela pode pagar em dinheiro também. E vice-versa, né? Então, eu acho que essa é a visão, Rodolfo, da vez. Que não é ou um ou outro, né? Ambos vão conviver ali, digamos assim, né? Então... E assim, também compartilho o mesmo sentimento, dinheiro físico não vai acabar. Até porque a gente não está só falando de facilidade, comodidade e tecnologia, a gente está falando de cultura. A gente tem a galera que vai lá, recebe e saca no mesmo dia todo o dinheiro e vai trabalhar com dinheiro. E eu vejo isso, como acompanho também vocês, né? Eu vejo isso, eu sou apaixonado pela Trocados, porque vocês sabem disso, eu acho que eu deixei claro. A Trocados não é só tecnologia, é propósito, né? É atingir é entender que aquele cara, ele quer trabalhar no modelo híbrido. Sim. Porque Trocados é tecnologia. Mas eu tenho que entender o cara que quer usar a tecnologia aliado com o físico. Sim. Isso vai existir sempre. Não adianta, vai existir sempre. Rodolfo, mas os grandes centros, que é onde tem muito dinheiro, vai diminuir o dinheiro físico. Concordo. Mas você tem as pequenas cidades que tem pouco dinheiro, mas são muito mais cidades. Então o dinheiro físico ele vai correr sempre. Ele vai correr sempre. E acho que o desafio nosso, né, tanto do Comanda como da Trocados, é atingir essa capilaridade
que eu acho que é onde a Stone começou a ganhar corpo. Ela começou a vir dos interiores, óbvio, né, nos estados grandes, até por uma questão de proximidade, enfim. Mas ela começou a vir das cidades menores, sair dos grandes centros, para poder chegar mais fortalecida nos centros maiores. E esse movimento ele vai ser eterno. Ou pelo menos a gente não vai estar aqui para quando ele acabar. Rodolfo, queria te agradecer, cara. Sensacional o papo. Acho que foi uma aula aqui pra gente desse mercado, das particularidades, das nuances ali desse segmento de food service. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai aprender muita coisa, né, com dicas valiosas. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Se você puder deixar uma mensagem agora para a pessoa que está nesse segmento hoje e para a pessoa também que quer entrar nesse segmento, que mensagem seria essa, Rodolfo? Legal. Primeiro eu vou agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz, né, por receber a ligação. Começou por mensagem, né? Depois de ligação, fico bem feliz mesmo. Vocês sabem que eu sou fãzaço. E também fiquei contente com a oportunidade de falar um pouquinho aí do mercado. Quem está hoje no mercado, principalmente para o público que eu mais gosto de me comunicar, porque o grande ele já tem muito apoio. Ele precisa de apoio, mas ele já tem muito acesso, né? Para o pequeno e para o médio. Tá complicado hoje o mercado? Tá, mas se você buscar conhecimento, se você buscar ajuda, e eu não estou falando só de software ajuda muito. Independente seja o e-comanda ou não, procure uma ferramenta que consiga te dar o mínimo de informações para tomada de decisões. Mas procure ajuda. Você tem a Brasel, você tem Sebrae, você tem outros meios de procurar informação. Não desista na primeira dificuldade. O mercado é feito de altos e baixos. E você consegue sim recuperar o seu negócio. Entendendo o público, entendendo o mercado, entendendo precificação, enfim. Vender certo é importante, é mais importante do que vender muito. E para quem vai abrir um negócio, estude. Se você tiver a oportunidade, entenda todo o processo macro e micro do teu segmento. E estamos aí para ajudar todos. É um baita mercado, mercado que cresce, é um mercado que em outros tempos, inclusive, cresceu mais do que qualquer outro mercado. E o mercado de serviços no Brasil, que é onde nós estamos incluídos, é um mercado importantíssimo, leva aí 30%, 35% do nosso PIB. Maravilha, Rodolfo. Fechou com chave de ouro. Meu muito obrigado. Gente, uma salva de palmas aí pro Rodolfo. Obrigado. É isso, valeu.